pai. Meu Deus. Fim de papo, vitória importantíssima do Cruzeirão cabuloso. 1-0 fora de casa contra o Atlético Goianiense, resultado que coloca o Cruzeiro na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos. 1-0, um golaço do Matheus Pereira que garantiu os 3 pontos para o Cruzeiro fora de casa. Um primeiro tempo muito ruim, mas no segundo tempo a equipe deu uma melhorada e no talento individual do Matheus Pereira o Cruzeiro achou seu gol, busca a vitória e agora está a 3 pontos do líder Atlético Paranaense, com um jogo a menos. Que vitória sensacional. Patrick Lopes, Diego de Leon e você, amigo, que está ligado no chat do canal Cruzeiro Esportes, venceu o Cabuloso. Terceira vitória seguida do Cruzeirão Cabuloso. Depois de vitória, agora a Aliança da Colômbia, foi a vez do Atlético Goianiense. Em uma partida que o Cruzeiro taticamente foi mal, mas nas mudanças do segundo tempo conseguiu achar esse gol nele, no camisa 10, que estávamos criticando tanto e com razão as finalizações. Conseguiu achar uma pedrada de fora da área no canto direito do goleiro. E inclusive tá passando, na minha opinião, melhor na partida o Anderson, porque se não fosse ele, o Cruzeiro provavelmente não conseguiria ter vencido essa partida, Diogão. Diego de Leon. Tá ali o homem do jogo, né? O Anderson, apesar da insegurança em saída de bola, ele fez 2 gols. 2 defesas, assim, que se fosse outro goleiro recente, a gente sabe que uma delas seria gol. Aquela bicicleta ali, com o Rafael Cabral, seria gol. Porque o Rafael Cabral joga um pouco mais adiantado. E o Anderson tem um pouquinho mais de envergadura do que o Cabral. Então, foi o melhor do jogo, com certeza, pelo lado do Cruzeiro. Apesar do gol do Matheus Pereira, mas a gente considera sendo 2 gols do Anderson. Uma partida em que o Cruzeiro, mais uma vez, taticamente não agradou, não convenceu. Mas, gente, o Cruzeiro está num momento que o importante é os 3 pontos. O desempenho é segundo plano. Se fulano jogou bem, jogou mal, isso aqui a gente comenta durante o jogo, a gente comenta durante a resenha, durante a semana, a gente discute, a gente conjectura, mas no final, no fritar dos ovos, sabe o que vai acontecer hoje? Comigo e com você? Você vai deitar, meu filho, você vai assim, ó, na hora que você fechar o olho, assim, é igual aquele meme, cara. Do Simpson. Isso, você vai falar assim, do cara, Homer. O Cruzeiro venceu. Ai, que paz. Você não vai lembrar da saída de bola, você não vai lembrar que o Rafael, Papagaio, pisou ali, trupicou, que o Rafa Silva jogou do lado direito ali, que o time tava mal taticamente. Você vai lembrar, 3 pontos. Então, esse é o mais importante. Alguns números da partida, essa vitória, grande vitória do Cruzeiro, que agora, falando de brasileiro, segunda-feira, dia 20, contra o São Paulo no Morumbi. Partiu muito o Cruzeiro buscar esses 3 pontos aí, porque o outro jogo também é fora de casa. Falando de brasileiro, que até então o Cruzeiro na 5ª posição, e olha que estamos a 3 pontos do Atlético Paranaense com um jogo a menos. O Cruzeiro teve 53% de posse de bola nessa partida, contra 47% da equipe goiana. Finalizações 13 do Cruzeiro, dos 13, 5 foram no gol, 17 finalizações do Atlético Goianiense, também 5 foram no gol. Lembrando aí, passando também a torcida do Cruzeiro comemorando juntamente com os jogadores lá no Antônio Ascioli. Escanteios foram 5-5 também, 5 para o Cruzeiro. Na verdade, a minha contagem está diferente, né? Foram 6 escanteios para o Cruzeiro, também 6 para o Atlético Goianiense. Cartões amarelos, 2 para o lado do Cruzeiro. Os cartões foram para o Matheus Pereira e o William. Nenhum deles estavam pendurados, né? Então teremos time completo até então contra o São Paulo no dia 20 de maio. Deixa eu dar um salve aqui na Raimunda Ray, virou membro do canal aqui, obrigado pela moral, viu? Tamo junto. Cara, eu acho o seguinte, o Cruzeiro tinha que
cumprir o seu papel e quanto mais pontos o Cruzeiro conseguir fazer, De Leon e Patrick, antes da janela abrir, é bom demais. Você imagina se o Cruzeiro consegue se manter mais ou menos nesse patamar que ele está no Campeonato Brasileiro até os reforços chegarem, né? Se conseguir ficar ali, principalmente entre os 6 primeiros, né? Que é o que traz um retorno maior, que isso aqui é vaga para Libertadores. É claro que é muito cedo, tá, gente? Pra gente sonhar em qualquer coisa. E falei aqui no começo da transmissão, tem algumas equipes que o Cruzeiro não pode... Tem algumas equipes que o Cruzeiro não pode perder pontos. E uma delas é o Atlético Goianiense, que não tinha ganhado de ninguém. Foram 3 empates e uma derrota. E agora conheceu... Verdade, contrário. 3 derrotas e um empate. 3 derrotas e um empate, perdão. Tinha só um ponto. Sendo que em casa as 2 tinham perdido, a terceira agora, terceira derrota seguida. Então um jogo como esse aí contra o Atlético Goianiense não pode deixar de somar pontos, né? E nós vamos falar um pouquinho do jogo daqui a pouco, porque pau erguido, Zé do cara, falou que o craque do time decidiu o foco na Sul-Americana. Porque, tipo assim, velho, se o Cruzeiro cometer esses erros que ele vem cometendo, especialmente no primeiro tempo, com alguns outros adversários do Brasileirão, a conversa muda, tá? Vai entregar uma bola na saída de jogo no pé de um Flamengo do Arrascaeta. Segunda-feira que vem é São Paulo. Pois é. Vai sair jogando, vai ter tantos erros de saída de bola, de falha de marcação, de forçar o jogo só por um lado, de botar o centroavante como ponta direita. Faz isso contra um Palmeiras e algumas outras equipes, um Botafogo, que tá bem também. O próprio Bahia começa com uma campanha boa. Até o nosso rival mesmo, o Atlético, que também tem um bom elenco, né? Às vezes você toma um gol ali por um erro de marcação, por um erro de saída de bola, por uma bobagem, que pra correr atrás depois, amigo, é difícil, tá? Então, o que falta pra mim, na minha opinião, é o Cruzeiro ver os erros ali, ver o que dá falta alinhar e começar a traçar de uma forma diferente. Tanto é que o Seabra percebeu o que a gente já vem falando aqui em alguns jogos, que no segundo tempo ele mudou o time. Ele trouxe o Rafa Silva, mudou a posição do Rafa Silva, tirou ele de ponta, trouxe ele pro ataque, né? Uma outra coisa que eu gostei hoje também, tá? A gente cobrou muito aqui e vou falar. Gostei da entrada do Vitinho. Inclusive me surpreendeu a hora que eu vi ele na beira do campo ali. Ó, vou dar a oportunidade pro garoto. Gostei da entrada do Vitinho. Inclusive mostrou personalidade. Pegou a bola, partiu pra cima, tabelou, sofreu uma falta importante ali no segundo tempo. Colaborou do jeito que deu. Aí eu acho que a gente pode testar isso também, igual o De Leon falou. Pô, tem um Robson, tem um João Pedro, vamos tentar ali uma velocidade ali também pelo lado direito. Não ficar preso só a uma ideia de jogo. Mas o contexto final é que o Cruzeiro precisava vencer e venceu. E que vitória importante para os objetivos do Cruzeiro, que até agora nós temos aí 5 jogos. Em 15 pontos foram 10 conquistados. Justo. Ótimo. Em 15 pontos o Cruzeiro fez 10, né? Então até então começa bem. Sendo que desses 5 jogos só 2 foram em casa. E os 2 em casa nós vencemos. É aquele que falamos que faltou no ano passado, né? Sim. Vencer em casa é extremamente importante e fora de casa pontuar, como foi contra o Fortaleza, como foi hoje contra o Atlético Goianiense. Projetei 4 pontos em 6 aí, ó, projetando o Atlético Goianiense e São Paulo. Um empate lá no Morumbi depois dessa vitória não é ruim não, mas quem sabe dá ainda para buscar uma vitória. Então assim, o Cruzeiro se mantendo ali na primeira parte da tabela e detalhe, né, com um jogo a menos. Muito importante, pensando na janela do meio do ano que o Cruzeiro elevará o seu patamar, como você mesmo disse. Se o Cruzeiro continuar pontuando, muito importante essa vitória, apesar de algumas questões serem levantadas por nós nas vitórias, justamente para que, caso quando acontecer algum tropeço, a gente não fazer esses levantamentos somente nas derrotas. O cara com um perfil aqui que chama Atualize Seu Roteiro, ele mandou aqui, ó, vamos rumo à consolidação no G4. Parabéns a todos por mais uma excelente transmissão, Diogo. Em breve estaremos como patrocinador do canal. Atualize Seu Roteiro. Sensacional, irmão. Obrigado pela moral aí, tamo junto. Eu só prefiro que a torcida tenha... E não é jogar balde de água fria na galera, não. Vamos com calma. Isso. Vamos com calma. Passo de cada vez. Que é fundamental o Cruzeiro começar bem, arrancar bem como tá fazendo, que foi
uma das coisas que ajudou muito no ano passado. Isso é sensacional. Agora, se manter assim, falta a qualidade, que é o que o Cruzeiro vai buscar aí no mercado agora, para poder elevar o nível, melhorar o nível do elenco. É porque agora, nesse primeiro, são 38 rodadas. Então divide o campeonato em 3. Daria... vamos colocar aí 12 rodadas, 13 rodadas. Essas 12, 13 primeiras rodadas, que culmina com a janela, é justamente o período em que as equipes que vão com certeza estar lá no G6, no G8, no final do campeonato, elas estão em 3 competições. Então, esse momento agora, eles não conseguem focar em uma. Então, o Campeonato Brasileiro fica meio que esvaziado, gente. Então, o Cruzeiro, que é uma equipe que provavelmente não vai estar lá no G6, ele precisa o quê? Conquistar a maior parte dos pontos agora. Verdade. Porque vai chegar no segundo turno, meu amigo. Afunila. Afunila. E todas essas equipes, a gente tá falando do Flamengo, do Palmeiras, a gente tá falando do Inter, do Grêmio, a gente tá falando do nosso rival, do Atlético Paranaense, do Bragantino, do Fluminense, do Botafogo. Aí, meu amigo, nós somos só aqui 8 equipes. Essas equipes São Paulo. Essas equipes vão estar focadas totalmente num brasileiro, talvez uma ou outra na Libertadores. Aí, meu amigo, quem não fez ponto agora nessas 12, 13 rodadas, aí, meu amigo, aí é só oração. E a gente não quer estar nessa posição lá no final do campeonato. O Guizinho Pato mandou aqui um superchat pra gente. O João Saraiva falou que o Kaique deve estar puto. Um lateral de nível seleção brasileira assistindo o Pereba do Marlon no banco. Grande vitória. Vindo os reforços, vamos brigar na parte de cima. A opinião do João Saraiva aqui, Patricão. O Marlon hoje eu não tenho críticas ao lateral esquerdo não, tá? Defensivamente ele foi bem. E ofensivamente ainda falta, mas o lado esquerdo do Cruzeiro é um dos mais fortes ainda, com o Barreal, Arthur Gomes, tanto que nós temos pedido esse equilíbrio pelo lado direito em relação ao lateral esquerdo. Concordo que o Kaique precisa sim ter mais chance pelo potencial que o menino tem, mas fato é, hoje o Marlon foi bem na partida, segundo a minha opinião. Eu gostei de várias coisas, né? Repetimos o elenco, jogou mais uma vez ali com a mesma formação, mas temos coisas a corrigir. Igual o próprio Patrick falou, o próximo jogo do Cruzeiro é com São Paulo, né? Fora de casa, né? Dia 20, segunda-feira, 8 horas da noite. Final de semana que vem não tem jogo, né? Vai ser na segunda-feira. Ei, trem bom, hein? 8 horas. E o churrascão é no sábado? O Samba Prime também. Domingo também. Meu Deus. Você tá doido. Vocês vão fazer o jogo, né? É muito evento. O Guilherme Pato mandou aqui. Diogão, sou seu fã, tenho 10 anos e sou Cruzeiro até morrer. Tamo junto, meu parceiro. Muito obrigado aí pela moral. Daqui a pouco vai chegar aí o Seabra. Eu tenho certeza que alguém vai perguntar pra ele sobre essa situação ali. Porque ele claramente mudou a forma do Cruzeiro. Assim, não mudou peças, né? Mas ele mudou a cara, o posicionamento dos jogadores no segundo tempo, o De Leon. E assim... ele mudou o posicionamento do Rafa Silva já no 10 segundos, né? O Patrick falou, 10 segundos, Diego. Com 10 segundos já deu pra perceber que o Rafa Silva já estava centralizado do segundo tempo. Só que o Rafa Silva já estava desgastado por causa do primeiro tempo. Sim. E eu acho que é uma unanimidade que o Rafa Silva tem mais traquejo e mais qualidade que o Papagaio. Por que ele não faz isso com o Rafa Silva? Porque com o Papagaio, o Cruzeiro já conseguiu ter ali umas 3, 4 oportunidades. 2 delas, sim, chances claríssimas. Uma delas foi gol, e a outra foi aquele que chutou na trave, e depois quem chutou ele foi o William, que resvalou e o goleiro fez uma defesa. Acho que foi o William. Então, por que não faz isso com o Rafa Silva, que a gente acredita que tenha mais qualidade e vai proporcionar um futebol melhor? Porque ele fez isso, cara, o time melhora. O time melhorou, o Matheus Pereira já conseguiu, apesar que o Matheus Pereira ainda errou alguns passes, muito bobo hoje, novamente, né? Muito abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode produzir. Mas o Matheus Pereira recebeu a bola e fez o gol dentro de uma característica que é uma das melhores que ele tem, que é o chute de médio e longa distância. O Matheus Pereira não é o cara da finalização de curto espaço, aquele cara que sai cara a cara com o goleiro e ele finaliza bem. O Matheus Pereira não é esse finalizador. Agora, na entrada da área, um pouco mais distante, ele consegue finalizar. E foi assim que nós chegamos ao gol da vitória.
Tem uma mensagem aqui do Vinícius Thiago, falou, que domingo maravilhoso, hein? Parabéns pro Romero, pro Anderson, pro Papagaio. Hoje o Cruzeiro construiu um meio forte e uma excelente saída de bola pela defesa, mandou o Vinícius Thiago. Pra mim o Anderson pegou muito. Chute, né? Finalização, mas ele tem que ter um pouquinho mais de calma pra sair jogando com os pés. Tem hora que ele faz uns negocinhos ali que me deixa meio bolado. Mas ele na defesa, ali no cara a cara, ele foi bem demais hoje. O Marques Santos falou que essa mudança se chama efeito Pedrinho. BH mudou até o clima. E o Romário Dias, o que vocês acham do Seabra não utilizar os garotos que vieram da base? Não entendo isso. Hoje entrou o Vitinho, né? Acredito que quando o Jaba voltar, ele também vai ter oportunidades. E aí ficou faltando, ao meu ver... Hoje um Robert, às vezes ali um João Pedro também tem um pouquinho mais de oportunidade. E pintar também pelo menos um garoto da base treinando ali entre os zagueiros também, né? É bom ter pelo menos um menino da base em cada posição ali para poder pegando experiência. Hoje já tivemos a novidade do Joseph, né? Que é um dos meninos que temos pedido também mais oportunidades. Fato é, levantamos essa questão até antes da partida, né? Até falamos, não é uma crítica ao ponto de falar Seabra, mas até por ser o Seabra que promoveu esses meninos, que conhece esses meninos, a gente sentiu, né, mais oportunidades para eles aí. Enfim, hoje teve do Vitinho, entrou bem no pouco tempo que teve, que esses meninos possam continuar ganhando minutagem em partidas importantes, assim como foi hoje o camisa 22, o meio-campista, o Vitinho. O Felipe Slash falou que o Papagaio tá entrando bem. Lá ele. Gostou? O Papagaio foi bem hoje? Sim, vamos ser realistas. Quase que ele fez um gol, né, velho? Ele fez bem, mas fez bem onde? Na dele. Quando ele fez o gol contra a Aliança, qual que foi o meu comentário? Não é na ponta direita, é como centroavante. Ele nos ajudou hoje muito como centroavante. Agora imagine... Naquela bola no travessão. Imagine e inverte. O Rafa Silva entrando no segundo tempo e fazendo centroavante. Ele vai ter um desempenho... Mas foi o que eu falei, só. Do primeiro tempo, o Rafa Silva ficou fora da área, longe da área o tempo todo. Na posição dele, ele só jogou no segundo tempo, quando o Seabra trouxe ele pro meio. E aí ele jogou 20 minutos, foi quando ele saiu pra entrada do Papagaio. Agora, né, o Ramiro que entrou completamente em outro contexto. Tava todo mundo no 220 e ele tava no 110. Cara, o jogo tava pegando fogo, né? Ele entrou meio... Errou 2 passes lá, que não pode, né? E esses últimos 3 lances do Atlético Goianiense que ele quase empatou aí, o cara recebia a bola, o Ramiro não encurtava o espaço, olhando e deixando o cara tomar a decisão. Então, assim, não dá, né? Tem uns jogadores aí, cara, que entra treinador, sai treinador e eles não despertam. E a janela do meio do ano que pode causar isso, né? Porque enquanto tivemos Ramiro como opção no banco de reservas, o próprio Neres, que hoje também estava no banco, esses caras vão entrar em algum momento. Então essa janela do meio do ano, as chegadas e também as saídas, é bom ficarmos atentos, principalmente com esse departamento de futebol. Patrick, atualiza e coloca na tela pra gente, por favor, e a tabela. Tá bonita de se ver, hein, papai? Atualiza e coloca pra gente na tela, por favor, a tabela do Brasileirão, Patrick Lopes. Tá aí na tela pra você. Vamos lá, só pra gente acompanhar aqui, ó. Olha aí, ó. A sexta rodada começou ontem, o Flamengo venceu o Corinthians no Maracanã. Tá certo? Ah, tá. Tirar aqui. Olha, eu esqueço. Peraí. Agora você fez ao contrário, Orelha. Tem que voltar lá, Orelha. Olha lá. Mostra os percentuais, eu gosto de ver os percentuais ali, ó. Mas por enquanto, ó, o Flamengo venceu o Corinthians ontem por 2-0. O Palmeiras perdeu em casa pro Atlético Paranaense, que é o líder da competição, por 2-0. Em casa sim, né? Não jogou na Arena Grêmio, mas jogou na Arena Barueri. Na Arena Palmeiras, mas jogou na Arena Barueri. Fortaleza e Botafogo tá 1-1. Não sei se esse jogo já terminou. Já terminou. Já terminou? Tá 1-1 mesmo? Uhum. Cruzeiro venceu por 1-0. Daqui a pouquinho, 6h30, tem Bahia e Bragantino, Vasco e Vitória. Amanhã, São Paulo. Não, coitado de São Paulo, vai fazer 2 jogos segunda-feira. Amanhã e no AO da segunda. No da segunda é lá também? Nós, 2 jogos em casa segunda-feira. Que bosta, hein, São Paulo? Horrível. 2 jogos seguidos em casa numa segunda-feira. Mas enfim, 3 jogos adiados. Inter e Juventude, obviamente, todo mundo sabe por quê. Atlético e Grêmio, Criciúma e Cuiabá. Sobe lá. Com esse resultado, olha o Cruzeiro ali, ó. 5º colocado, 10 pontos. O Leão falou que gosta do aproveitamento. 66%. Só abaixo do 72% do Atlético Paranaense. 66% de aproveitamento tem ali a equipe do Cruzeiro. 10 pontos, subiu 5 posições com essa vitória. E lembrando, ó, o Botafogo tem 10, já jogou 6. O Flamengo tem 11,
já jogou 6. O Atlético Paranaense, que é o líder, tem 13, já jogou 6 também. Ou seja, o jogo que o Cruzeiro tem a menos contra o Inter, vamos dar um exemplo. O Cruzeiro pegou o Inter 1-0, 13 pontos também a equipe do Cruzeiro. Quinto colocado com um jogo a menos, assim como com algumas outras equipes. Ou seja, acho que todo cruzeirense que está vendo essa tabela aí agora está satisfeito com o que está vendo. Porque se a gente fosse olhar a realidade mesmo, que é onde era pra gente estar, com o elenco, tudo que vem acontecendo aí, tá bem melhor do que o planejado, viu, o Patrick, De Leon, e o que dá pra gente uma tranquilidade a mais é saber que vão chegar peças aí para melhorar ainda mais esse time. Imagina as peças chegando lá pra 12ª rodada, o Cruzeiro conseguir aí, sei lá, cara, fazer pelo menos uns 25 pontos. Sim. Você conseguir chegar ali nos 25 pontos, ele se mantém na primeira parte da tabela ali. Independente, gente, se é G4, se é G6, eu não quero falar disso. Eu quero falar de pontos. Se ele tiver próximos 25 pontos ali, e chegando atletas que vão qualificar esse elenco, cara, tudo conspira a favor. E tem uma outra situação aqui que a gente não pode descartar. Porque eu não sei se vocês viram, o campeonato pode parar de vez também. Tem esse detalhe, porque primeiro veio aquele comunicado, De Leon, oficial da CBF lá, falando que só os jogos do time do Sul estariam adiados. Sim. Só que, tipo assim, velho, continua chovendo lá. Continua tudo alagado, continua tudo ilhado. Os jogadores não estão treinando, os jogadores estão, uma grande parte deles estão lá nas enchentes, estão ajudando o povo, né? Os caras estão completamente fora. Então teve até uma consulta da CBF, né? Com todos os clubes aí para poder ver quem que se colocaria a favor de paralisar por conta do que está acontecendo lá. E a grande maioria foi a favor, né? Então não sei, vamos aguardar aí, mas ainda pode acontecer de ter uma paralisação aí no Campeonato Brasileiro por todas essas situações. Pensando em paralisação, que nós já falamos aqui, pelo menos na bancada somos unânimes, que era para ter parado, né? Enfim, em questão de janela também favoreceria o Cruzeiro, né? Pensando nisso. Mas enfim, o pedido de paralisação não é por causa de favorecer o Cruzeiro, é por causa daquilo que os times gaúchos, falando propriamente da Série A, lembrando que são 9 competições que estão sendo, né, afetadas pela ausência dos jogos dos times gaúchos, é como eles irão voltar e tão sobrecarregado, e assim, o nível deles em relação à competitividade aos demais, eu acho que vai ter um bastante prejuízo. Vamos aguardar. Fato é, o Cruzeiro nos 3 próximos jogos no Brasileiro são São Paulo, dia 20, Morumbi, 8 horas. Depois, dia 26, Cuiabá, aqui no Mineirão. De 26 que é domingo, sábado? Dia 26, eu acho que dá no domingo. Vou ver aqui. Não, dá no sábado, né? Que dia 20 é segunda, então 26 é no sábado. São Paulo, depois Cuiabá, domingo, 6h30 no Mineirão, é. Então 26, é 26 mesmo? 26. E depois é o Vasco, se não me engano. Você pode até confirmar aí pra nós, Diogo. É o Vasco, né? Em São Januário. Domingo também, 6h30 no dia 2. Lembrando que dentro disso aí tem Copa Sul-Americana. Mas fato é, pensando em brasileiro, o Cruzeiro tem partidas importantes a se fazer aí. Lembrando que a rodada ainda que não jogou com o Internacional ainda vai ser remarcada. É São Paulo fora o Cuiabá dentro de casa e o Vasco no São Januário. Então assim, eu acho que com o que o Cruzeiro tem na mão ali até buscar os reforços, o Seabra encontrou a formação ideal dele. É esse time que começou jogando aí. Pra mim o que falta agora é equilibrar um pouco melhor, principalmente o meio e o ataque. Porque senão, nos próximos jogos, todo mundo já desenha ali que, ó, mata o lado esquerdo do ataque do Cruzeiro. Bota 2 volantes ali, fecha aqui e tal, roubou a bola, mete uma bola longa invertida que você vai pegar os caras completamente abertos. Eu venho, por exemplo, o Cruzeiro atacando pela esquerda, sobe todo mundo. Aí o exemplo tá aqui, gente. Flamengo roubou a bola, Fabrício Bruno olhou, disparou, Bruno Henrique. Tá, lá na esquerda, faz aquele cruzamento inverso, pega o cara livre no mano a mano. Isso aí é uma coisa que o Cruzeiro tem que ter um pouco de cuidado, né? Tá forçando muito por um lado só, tem que ter esse equilíbrio pelas duas posições, principalmente quando pega no contra-ataque. Hoje, mais uma vez só. O Aliança tentou fazer a mesma coisa contra o Cruzeiro. Hoje o Atlético Goianiense também. O Atlético Goianiense vinha trazendo o time, chama o Cruzeiro, rouba a bola, os 2 pontas mais o centroavante já dá o pique, filho. Ele nem quer saber se tá vindo bola, bola longa. E algumas vezes pegou no 1 contra 1. Aí é complicado, né? Mas acho que tem que ajustar esse time aí, essa formação do Seabra. Já vimos que vai ser isso aí. O pessoal tá até falando no chat, o Cruzeiro tá no lucro, gente.
Pegou só Botafogo e Atlético competitivo na Série A. Mas vamos lá. Esse Atlético Goianiense perdeu 3 dentro de casa. Ele empatou com o Internacional lá no Beira-Rio. O Internacional não nessa questão de parar aí, né? Que não tinha acontecido isso no Sul. O Internacional que é colocado por muitos que vai brigar na parte de cima da tabela. Ele foi lá no Beira-Rio e buscou um empate. Então toda vitória é importante, dependente ali do cenário e também do nível de competitividade do adversário. Pra gente também não tirar o mérito do Cruzeiro. Pontos importantíssimos. Realmente, contra o Atlético Goianiense, vitória. Times que, na minha opinião, pelo que demonstrou até então, irão brigar na parte de baixo da tabela. Mas, sinceramente, no ano passado, até contra equipes assim, nós nos passávamos um aperto. Meu Deus. Ano passado, cara, um jogo desse aí, o Cruzeiro tinha empatado, né? No finalzinho, o Atlético tinha empatado. Ou o Cruzeiro tinha perdido. E você sai do jogo seguinte, gente, que time horroroso. Nosso time é limitado? É. Mas o outro time é mais fraco e a gente conseguia perder. E a perspectiva disso, né? Pontuar, sabendo que no meio do ano, daqui a 50 dias, vai ser melhorado esse elenco. Não estar em uma situação ruim para, né, dar condições para aqueles que chegarem e tirar nós lá de baixo. Se conseguir manter ele na primeira parte da tabela, seria de extrema importância. Deu pra ver alguma coisa do Vitinho? Sinceramente, não, tá, Diogo? Não deu pra ver, não deu pra... Não dá pra pontuar nada ainda, não. Eu quero ver mais o Vitinho em outros contextos para poder emitir alguma opinião. É igual o Barreal. Eu lembro quando ventilou o Barreal, o Patrick estudou, deu uma olhada nas informações, trouxe todas as informações. E aí, Diego? E aí, Deleon, o que você acha? Eu falei, cara, eu quero ver ele jogando. Aí, agora, depois, eu acho que é o quarto jogo dele titular, não é? Acho que é o terceiro, né? É o quarto. 2 pela Sul-Americana e 2 pelo Brasil. Agora a gente pode dizer que o Barreal tem qualidade, é um jogador que tem profundidade, não é um jogador que fica o famoso lesco com a bola, sabe? Tocando de lado, tocando pra trás. Não, ele pega a bola e ele é agudo. Ele já procura logo o ataque, ele procura definir a jogada em poucos toques. Ou ele chuta, ou ele tenta assistência. O Barreal, eu acho que ele é um cara que, nas listas do Matheus Pereira, se não tiver outro e-mail, ele pode até jogar. Exatamente. Tenta mais centralizado, distribuindo. Só que só tem uma coisa ainda que... eu acho que falta só isso pra tentar ver se esse time ideal aqui do Cruzeiro, igual do momento, se encaixa. É pegar ele ou o Arthur Gomes e fixar lá do lado direito. Fala, meu amigo, você vai jogar aqui. Eu sei que você joga... pelo lado esquerdo, tem preferência e tal, mas do jeito que está, não dá. Um dos dois tem que ser fixado lá. Mas quem define isso é ele mesmo. Quem define isso é ele mesmo, é o treinador mesmo. Mas por que não define? Sim. É uma coisa tão simples de se fazer, por que não faz? Pra não precisar tirar ninguém, já que gostou dessa equipe, muda taticamente sem precisar mudar as peças. O Barreal, eu lembro que quando eu trouxe essas informações do Barreal, eu tinha falado, dentro do elenco do Cruzeiro que estamos pedindo uma contratação de 10... Temos o Vitinho, que é muito novo. O Barreal pode fazer a função de meia na ausência do Matheus Pereira. Lógico que em funções diferentes, mas ele consegue suprir. O El Macaco tá falando que o Barreal é ponta. Que o Seabra tá queimando ele, botando ele no meio para poder segurar o Arthur Gomes ali. Ele destacou no Cincinnati o ano passado como ponta. Só que ele é um meia esquerda de origem. Ele sabe fazer a função também de meia, que é o que ele tem feito hoje e tem feito bem. Sim, bastante agudo. Ele consegue fazer ali, ele é bastante... Dá pra jogar de ala, joga de ponta, joga de meia. Eu acho que todo mundo que entrou no segundo tempo ali teve a sua contribuição. Só o cara que entrou completamente desconexo do jogo foi o Ramiro, velho. Fato. De resto, os outros ali até... O Papagaio não entrou mal, chutou uma bola na trave. O Vitinho se movimentou, conseguiu uma falta ali na entrada da grande área. Quem mais que entrou? Foi muito pouco tempo, né? Foi Veron, sim, Ramiro e Cifuentes. Veron brigou bastante lá na frente, não teve tanta oportunidade, mas ganhou duas bolas é um que até agora pra também segurar a bola ali, né? O Veron até agora, ele ainda não mostrou o que ele veio, não. Sim. Até hoje, não. Ô, Diogo, de todos esses que você falou aí, cara, o que mais produziu... Gente, ele é limitado mesmo, ele é aquilo ali. Quem? É o Papagaio. Mas foi ele o que mais produziu de todos esses que entraram aí. Nossa, você tá falando que o Papagaio é bom? Não, eu tô falando que o Papagaio é aquilo ali. Entendeu? Ele é limitado. Mas como centroavante, ele consegue trazer alguns lampejos e incomodar. Não é o ideal.
Cruzeiro precisa ir no mercado trazer um atacante, um centroavante à altura. Eu não costumo pegar a pilha com o chat, não, mas tem um Moura aqui que é chato, viu? Eu falo uma coisa e ele entende outra. No momento que eu falei que o Barreal é lateral esquerdo, nunca falei isso aqui, não. Falei que ele pode jogar de ala esquerda também, assim como ele jogou no Cincinnati, mas ele é um ponta esquerda com origem de meia esquerda. E em nenhum momento eu falei lateral esquerdo, não, meu querido. O João Pedro falando que o Anderson atualmente está melhor que o Cássio. Fato. Mas isso aí é fato, tá no momento? O Cássio tá embaixo lá no Corinthians, tanto Não, pra mas reserva, mas não assim, se compara. Gente, sem chance. Mas- Se contratar o aqui, É, pro banco. se contratar o caso, meu amigo, me ajuda aí, senhor. Me ajuda, tá doido? Vai. E mais uma vez, viu? Na minha opinião, o melhor em Cadê o campo, controle do ar? hoje o Anderson. Aí, ó, vai ligar o ar. Não vou não, só preciso usar ele como apoio aqui. Vamos lá então, galera, que o Seabra tá chegando aí pra coletiva. Vamos ouvir aí umas palavras. Vamos ouvir as palavras do técnico do Cruzeiro, o Fernando Guardiola Seabra. Vamos ouvi-lo aí, meu povo. Quem tá ligado com a gente aí, like no vídeo, tá? Se inscreve no canal, dá essa força aí enquanto a gente ouve a coletiva do Fernando Seabra. Likezão e se inscreve na Cruzeiro Esportes enquanto a gente vai ouvindo aí. Tamo junto. Você falasse um pouco dessa questão e um pouco também sobre esse papel do torcedor, né, que é um papel gigante ali no fim do jogo. E eu vi, presenciei você chegando e falando assim, galera, vamos para lá, vamos para perto dessa nação celeste. Obrigado. Sabia das dificuldades que ia encontrar aqui quando a gente analisou o jogo da equipe, os jogos da equipe do Atlético Goianiense. Uma equipe que vem aí com uma linha de trabalho já estabelecida e bastante consistente nos comportamentos que tem. Então, estava claro para a gente que a gente ia ter que saber passar por momentos de dificuldade no jogo. E o nosso time, ele conseguiu ter essa maturidade e entender o jogo e se adaptar ao longo do jogo nesse sentido. A gente pontuou várias coisas no intervalo e uma das coisas que foram pontuadas é para que a gente, de novo, sabia que ia passar por dificuldades, mas que a gente mantesse a tranquilidade e que a gente focasse no momento decisivo, porque a gente ia ter chance. Tá dando um reverb aí. Tá. A gente ia ter chance de vencer o jogo, né? E a equipe teve o mérito de, na reta final do jogo, a partir dos 15 do segundo tempo para frente, ou 20 do segundo tempo para frente, conseguir ter uma certa imposição e empurrar o adversário para trás. E numa dessas situações, o Matheus, bem colocado numa zona de finalização, onde ele é um bom finalizador, teve a felicidade, né, de ser muito preciso, né, ter uma boa solução técnica ali e foi feliz. Um dos pontos que a gente sabia de dificuldade era que a gente ia lidar com um intervalo menor entre os jogos, além de viagem, né? Quando o Atlético Goianiense teve mais tempo para desenvolver as suas ideias de jogo e também para abordagem estratégica do jogo. Então, eu acho que a gente soube gerenciar essas desvantagens e teve mérito na construção da vitória. Não foi uma vitória que a gente iniciou superior, foi superior, mas a gente soube construir, né, momentos de imposição e construir a vitória ao longo do jogo. Seabra, talvez o Cruzeiro tenha tido alguns momentos de dificuldade na partida. Isso se deve a quê? Ao calor, ao adversário também que está precisando pontuar na tabela da Série A? Porque o Cruzeiro às vezes não conseguiu encaixar tanto assim como desde o minuto que fez o gol, depois criando mais oportunidades aqui hoje? Olha, primeiro responder a questão da torcida, né? A torcida foi fundamental, transmitiu uma energia excepcional. Estamos jogando longe de casa e a torcida encheu um setor inteiro no estádio do visitante e apoiou demais a equipe, torceu de forma genuína o tempo inteiro, mesmo nos momentos de dificuldade, transmitiu energia positiva para a equipe dentro de campo e com certeza ajudou a passar por esses momentos de dificuldade. Como um gesto de gratidão no final, eu busquei mobilizar a equipe para que transmitisse, né, e compartilhasse esse momento bacana.
A equipe do Atlético Goianiense, Samuel, ela é muito forte no contra-ataque, muito forte no jogo aéreo. E a partir do momento que eles tomaram o gol numa reta final do jogo, eles focaram totalmente em pesar nossa última linha, colocar jogadores altos e fazer cruzamentos. Muitos desses a gente conseguiu inibir, todos não. Então, o adversário se arrisca numa emergência ofensiva, ele se abre, ele se desequilibra, e o que a gente tem que fazer nesse momento é buscar aproveitar esse desequilíbrio para matar o jogo. Então a gente teve algumas situações de transição que foram promissoras, acabamos não finalizando e o jogo acaba ficando vivo, mas são dificuldades que fazem parte do jogo. Se o adversário tivesse mais tempo para jogar, ele não teria se desequilibrado e se atirado tão cedo, né? Então, esse tipo de situação de emergência ofensiva com bola aérea, ele gera essa situação mais caótica, bola em disputa o tempo todo, né? E aí o que você tem que fazer, defender bem o gol, tentar colocar bem o pé nos corredores laterais para tirar cruzamento, e quando você tem uma transição ofensiva, você ser letal, porque ele está se desequilibrando e está pondo a bola em disputa, todo aberto no campo de ataque, né? Então, a gente teve alguns inícios de transição para gerar essa chance aí que faria o 2-0, acabou não acontecendo, faz parte do cenário do jogo também. Seabra, boa noite. O Cruzeiro hoje está entre os times que mais tem conquistado, está conseguindo reação na segunda etapa do jogo, mas tem conseguido a vitória com gol feito no segundo tempo. Você completou um mês no comando da equipe, eu queria que você falasse sobre as conversas de vestiário. Se tem algum padrão, óbvio que cada jogo é um jogo, mas se tem algum padrão seu de conversa de vestiário, já que elas têm sido tão efetivas? Olha, a gente tenta mostrar para os jogadores as situações que a gente está conseguindo ter vantagem e as situações que o adversário está tentando ou está conseguindo ter vantagem sobre a gente, né? O jogo se desenrolou durante o primeiro tempo muito próximo daquele cenário que a gente esperava, né? O Atlético Goianiense fazendo uma pressão individual nos tiros de meta e um cenário da gente tentar quebrar essa pressão, hora com bola média, hora com bola longa e hora com bola curta, e isso foi o que prevaleceu em boa parte do primeiro tempo, e a gente pontuou algumas situações para ser um pouco mais efetivo nisso, e os cuidados com as bolas paradas defensivas. Acho que a gente fez um bom primeiro tempo nesse sentido, uma equipe muito forte, a gente conseguiu neutralizar, mas acho que além da conversa do vestiário, eu acho que o fator primordial é a isonomia com que a gente tem trabalhado o grupo, né? Então, todos os jogadores, eles têm carga de treino praticamente igual e de informação e de atenção. Então, acho que as entradas no jogo hoje foram muito boas também, né? A gente vem de um cansaço excessivo, a gente sabia que as trocas iriam ser importantes, e os jogadores que entraram conseguiram elevar o nível de rotação e cobrir as distâncias que a gente precisa cobrir no jogo que a gente propõe, seja para defender, seja para atacar. E eu acho que esse foi o fator primordial, né? Todos entenderem e serem capazes e serem oportunizados no momento correto durante a partida. Esse é sempre um desafio do treinador, né? O melhor timing para se fazer uma troca, duas trocas, né? E nem sempre esse processo funciona de forma linear. Você tem um raciocínio, você tem uma lógica, mas na hora que a coisa acontece na prática, ela pode seguir a lógica que você imaginou ou não, né? Mas, sobretudo, eu acho que os jogadores estão, como um todo, entendendo cada vez mais a proposta, entendendo as missões de tática individual das posições que eles têm que cumprir, e acho que a gente fez as trocas, mas manteve a coerência coletiva e até recuperou um pouco da dinâmica de jogo e ajudou a gente nessa reta final empurrar e ter um pouco mais de domínio no campo de ataque, que foi o tipo de situação que gerou o lance do gol, né? Fernando, sobre essa questão até de Matheus Pereira e Vitinho, queria te perguntar sobre esses dois atletas. Matheus Pereira, que é um... E quando você menos espera, ele faz o gol, né? Porque tem essa capacidade criativa. Você fala muito dessa parte tática, mas tem o criativo dele também, que é aguçado.
E esse garoto que você conhece tão bem, como outros garotos, você lançando aí a primeira vez no jogo no time principal, o Vitinho que tinha essa expectativa e aconteceu, né? Eu queria que você falasse um pouco desses dois, um já mais experimentado e o outro que está começando essa vida agora no Cruzeiro. Sim. O Vitinho, assim, ele é um jogador que cresceu muito no processo ali do Sub-20, porque ele aceitou o desafio da adversidade. Então ele aumentou demais a taxa de trabalho dele em treino, ele aumentou demais a taxa de trabalho dele em jogo. Quando ele veio pra gente da Ponte Preta, ele era um camisa 10 que jogava próximo do centroavante, mais no corredor central, como um jogador de definição ou de assistência, né? Sendo um articulador de último terço, de fase final. E a gente entendia que ele era muito bom em espaço reduzido, mas que a gente precisava potencializar também nos espaços de velocidade do jogo. Então, usar ele como médio, ora por dentro, ora por fora, ora atacando a última linha do adversário, aumentar essa variabilidade técnico-tática e a dinâmica de jogo dele, e ele respondeu muito bem ao longo do ano passado, que ele trabalhou no Sub-20, e ainda na Copa São Paulo, ele precisou ser utilizado em várias partidas como lateral esquerdo e elevou demais o nível de competitividade, de duelo, e deu conta. Então, quando o jogador é testado e provocado nessas adversidades na formação dele, ele está mais preparado, porque essa é uma situação muito importante, especial, de adversidade para ele, marcante na carreira. Então, pelo fato dele ter respondido muito bem a todas essas adversidades, eu tinha muita segurança de que ele seria competitivo, que ele daria conta das missões essenciais ali da posição, para defender, para atacar, para fazer as transições, né? E naquele momento específico do jogo, a gente precisava de uma dinâmica no meio espaço e na lateral esquerda ali, e que ele voltasse a fazer dobra, desse mais uma opção para o Marlon, que ele também atacasse as costas do lateral, ou que ele abrisse para o Arthur voltar a atacar as costas do lateral, que o Barreal teve uma dinâmica muito boa no primeiro tempo, mas essa dinâmica ela começou a cair ao longo do segundo tempo, e eu precisava em especial de um pé esquerdo ali, por causa dessas rupturas e por receber a bola no corredor lateral. Então o Vitinho, ele reuniu essas características para naquele momento entrar naquela situação. Não foi nem a posição que ele treinou durante a semana, mas ele sabe fazer, e o jogo pedia naquele momento um jogador com rupturas naquele espaço, e esse foi um dos motivos que a gente conseguiu baixar um pouco a equipe do Atlético Goianiense, e que nos permitiu elaborar um pouco mais no campo de ataque. Então a gente fica muito feliz, porque eu acho que é algo, um momento marcante, simbólico para o jogador, mas ele é também para toda a cadeia do processo do clube. Isso com certeza dá oxigênio para todos que estão no Sub-20, no Sub-17, que trabalham na formação dos jogadores, dos próprios jogadores saberem que a gente está sempre olhando. Então, durante a semana, alguns jogadores fizeram 2 sessões de treino inteiro no profissional, outros fizeram 3, né? A gente acabou optando também por trazer o Joseph pela taxa de trabalho que ele colocou nos treinos, ele com um nível de rotação e de intensidade e de domínio das funções também muito alto. Então, eu acho que a gente consolida, né, esse primeiro momento aí com o Vitinho, se abre aí uma perspectiva bacana para ele, mas ao mesmo tempo acho que a gente também alimenta de esperança, né, toda essa cadeia. Você, Abra, até aproveitando aí a questão do Joseph, veio para ficar no profissional? Vai depender dele, na verdade, né? Então, se o desempenho dele for nesse nível, vai ser questão de mérito, ele continua, né? Se ele estiver oscilando demais, se ele ainda precisar de mais um tempo, a gente vai dar esse tempo para ele no Sub-20. Então, o jogador da base, quando ele inicia essa transição para o profissional, ele tem um grande privilégio em relação ao jogador do profissional. Ele pode ser utilizado para ganhar ritmo de jogo no Sub-20. Outros jogadores do profissional que não têm idade não podem. Então, eles vão ter que lutar e brigar por espaço, muitas vezes sem ter essa oportunidade. Então,
Então, a gente tem o Pedrão, por exemplo, que tem treinado, o próprio Vitinho, que tem treinado. Em algum momento em que era necessário eles voltarem a jogar, eles retornaram ao sub-20 e jogaram, né? E aí eles entenderem que essa é uma oportunidade que os jogadores que não têm idade não podem ter, e acaba sendo um diferencial competitivo para eles na luta por um espaço ali, né, na relação de jogo ou oportunidade de jogar. Palavras então. Caralho! Não, agora você abre. Dá uma respirada, filho. Sério. Ó. Cara perguntou. Ó, o Delon, você tem que ficar sério, você vai fazer um comentário, hein? O cara perguntou pro você abre. O que você achou aí do Joseph? Puta merda, velho. Nossa senhora, velho. É brincadeira, né? Quando o Cruzeiro ganha, tudo é festa, né, gente? Os caras estão falando, o áudio tá aberto. Eu sei que tá, ué. Tem que estar aberto pra poder captar aqui o que tá falando. Eu sei que dá pra vocês ouvir o que a gente tá falando aqui. Mas fala que ele não fala demais. Mas explicou tudo o que tinha que falar ali sobre essa importante vitória do Cruzeiro. Respira, se abra. Toma uma aguinha. Vitória importantíssima do Cruzeiro fora de casa. Golaço do Matheus Pereira. Coletivo do técnico Fernando Seabra, que falou só um pouquinho. E agora, análise do comentarista Diego de Leon, aqui no canal Cruzeiro Esportes. Vamos lá, né? Campeonato Brasileiro, 6ª rodada. O Cruzeiro que não jogou, que não fez a 5ª rodada, né? Essa foi a 6ª rodada. Atlético Goianiense 0, Cruzeiro 1. Gol de Matheus Pereira no estádio Antônio Ancioli, né? O Cruzeiro que hoje o mais importante foi os 3 pontos. O desempenho ainda não foi o ideal, a gente sabe disso, por várias questões, por questões táticas, por questões de um elenco limitado tecnicamente. Então, hoje, o desempenho ficou em segundo plano. O mais importante é a sensação que nós, torcedores, vamos ter assim que a gente fechar o olho para dormir e pensar na segunda-feira. A gente vai falar assim, cara, o Cruzeiro venceu, né? A comissão técnica vai retornar de Goiânia com 3 pontos na bagagem. A diretoria, né? O futebol forte ali do Cruzeiro, que foi para lá o Pedrinho, foi para lá o Matos, foi para lá o Pelaipe, o Edu Dracena, eles vão voltar resenhando e falando assim, ufa, 3 pontos, e o Cruzeiro agora está na 5ª colocação, que de 15 pontos disputados, o Cruzeiro adquiriu 10 pontos. Então, hoje, o mais importante é isso, foi a vitória. O Cruzeiro, que taticamente, ele jogou no 4-3-3, na mesma disposição tática que ele jogou contra o Aliança no meio de semana pela Copa Sul-Americana. O Romero centralizado de primeiro volante, o Lucas Silva fazendo o médio pela direita e o Barreal fazendo o médio pela esquerda. Arthur Gomes aberto pela esquerda como atacante. E ali veio a situação que tá todo mundo enxergando e ninguém faz essa pergunta na coletiva, cara. Eu fico assim, ninguém faz a pergunta pra ele na coletiva. Por que que o Rafa Silva tá aberto na direita, iniciou o jogo mais uma vez aberto pela direita, e o Matheus Pereira centralizado? Gente, quando você faz isso, você tira dos 2 atletas, o Rafa Silva e o Matheus Pereira, aquilo que eles têm de melhor para entregar para a equipe. O que o Rafa Silva tem de melhor? A finalização. O sprint ali final ali, ó, contra os zagueiros, ele tem força física, ele tem poder de arraste e de finalização. Aí você tira ele e coloca lá na direita. Aí para ocupar o espaço, você coloca quem? Matheus Pereira, que não tem uma finalização boa, de curto espaço. A finalização do Matheus, ela é boa de médio e longa distância. Então, essa disposição tática ainda deixa muito a desejar nesse elenco do Cruzeiro, e isso com certeza está afetando no desempenho da equipe. O primeiro tempo do Cruzeiro,
muito abaixo, não só do Cruzeiro, mas do Atlético Goianiense também, muito abaixo. Foi um jogo assim, cara, tava dando até sono e em alguns momentos tava irritando. Por exemplo, aquele lance em que a bola foi recuada pro Anderson. O Anderson quase colocou a bola para dentro do gol. Eu fiquei extremamente irritado aqui nesse momento aqui. Então, foi um jogo muito abaixo. O Atlético Goianiense incomodou o Cruzeiro no primeiro tempo, sabe como? Ele joga com 3 atacantes, que é o Shailon, o Luiz Fernando e o Derek. E eles não têm posição fixa. E hoje eu percebi que o Cruzeiro tem muita dificuldade em marcar um ataque móvel. Olha, gente, nós estamos falando do Atlético Goianiense, a 4ª derrota? A Terceira. No Brasileiro, a terceira. Terceira derrota no Brasileiro. Contra o Flamengo, contra essas equipes do primeiro escalão, gente, nós vamos encontrar ataques móveis. Atacantes que trocam de posição, não fica fixo num lado do campo só. O Cruzeiro tem muitas dificuldades quando os atacantes começam a trocar de posição e o time leva o Cruzeiro, por exemplo, para a direita e depois vira a bola imediatamente para a esquerda. E o contrário também, leva o Cruzeiro para a esquerda e depois vira a jogada imediatamente para o lado direito. Então, Shailon, Luiz Fernando e Derek trouxe muitas dificuldades. Investiram muito na bola aérea e isso o Seabra explicou na entrevista coletiva. O Cruzeiro tem muitas dificuldades na bola aérea, principalmente aquela bola que tem que estourar, cara. Aquela bola que tá cruzando a área ali, gente, manda essa bola lá no meio de campo. Faz o time adversário iniciar uma nova jogada. Não, o Cruzeiro parece que chuta a bola 3, 4 metros, ou cabeceia 3, 4 metros, a bola fica rondando a área. E assim, é um Deus nos acuda. Então o Cruzeiro tem muita dificuldade também nisso. E o Cruzeiro, primeiro tempo, muito fixo, uma ideia fixa. Qual que é a ideia do Cruzeiro? Atacar pelo lado esquerdo. O Cruzeiro só ataca pelo lado esquerdo. E diferente do jogo contra o Alianza, o Cruzeiro teve pouquíssima criatividade hoje pelo lado esquerdo. Talvez teve 2 boas jogadas no primeiro tempo ali pelo lado esquerdo. E assim foi o primeiro tempo, 0-0, todo mundo pro vestiário. O Seabra conversa com a equipe, ele mesmo disse ali na entrevista coletiva que tentou levar na conversa, no diálogo, e voltamos pro segundo tempo. O Atlético Goianiense permaneceu incomodando o Cruzeiro nas bolas aéreas e nas mudanças dos seus atacantes. E numa dessas mudanças, né, saíram cara a cara com o goleiro Anderson. E o Anderson fez um milagre, que foi aquela defesa em que ele levanta o braço esquerdo e ele faz uma defesaça. Então, o Atlético Goianiense continuou incomodando e o Cruzeiro fez algumas mudanças táticas. Não fez inicialmente mudanças de peças, mas fez mudança tática. Que foi o Matheus Pereira, saiu, não ficou centralizado mais e foi para a direita. E o Rafa Silva ficou centralizado. Passou-se ali 20 e poucos minutos, o Seabra começou a mexer no time. Entrou o Papagaio, entrou o Vitinho, depois mais no final entrou o Veron, o Cifuentes e depois o Ramiro. O Cruzeiro com o Papagaio conseguiu criar 2, 3, 4 oportunidades e uma delas, o Matheus Pereira, já na função em que ele entrega o que ele tem de melhor, que é centralizado e podendo sempre ter a oportunidade de finalizar a média e longa distância, ele acha um chute de raríssima perfeição, de raríssima oportunidade e o Cruzeiro sai na frente fazendo 1-0 e terminando o jogo assim com os 3 pontos, né? Então, o sistema tático do Cruzeiro hoje é um sistema que privilegia os atletas que estão na esquerda. Arthur Gomes, Marlon e Barreal. E pouco privilégio para aqueles que estão na direita, que é o William. E quem deveria encostar ali? O Lucas Silva, mas o Lucas Silva, a gente sabe que o Lucas Silva não tem velocidade. Uma coisa, ó, o Marlon, lateral esquerdo, pegou na bola. Quem aproxima? 2 jogadores rápidos. Na frente dele está o Arthur Gomes e ali por dentro está o Barreal. 2 jogadores rápidos e com certa habilidade. O William na direita pega a bola. Quem encosta no William? 2 jogadores lentos e que não têm a mesma qualidade dos jogadores da esquerda. Então, o Cruzeiro tem uma vocação pelo lado esquerdo hoje. E tem problema nisso? Não tem problema, gente.
Só que o Cruzeiro precisa também ter alternativas pelo lado direito. Ele precisa também atacar pelo lado direito. Porque senão, o lado em que ele mais ataca também se torna o seu lado mais frágil para atacar, para defender. Sim. Porque ali ele tá com 3, 4 jogadores. Na hora de marcar, ele tá vulnerável ali. Então, o Cruzeiro tem muita dificuldade de marcar ataques móveis e bolas aéreas. Hoje, os destaques do Cruzeiro. O destaque do Cruzeiro, pra mim, hoje foi o goleiro Anderson. Eu achei que o João Marcelo e o Zé Ivaldo foram bem também. Também. E o Zé Ivaldo, uma observação do Zé Ivaldo. Ficou mais tranquilo depois daquela chamada de atenção. Parou de tomar cartões bobos. Hoje não tomou? Não tomou, tá mais tranquilo, tá mais consistente. É isso, o Zé Ivaldo é o tipo de jogador que tem que passar, cara, desapercebido. Nós não falamos o nome do Zé Ivaldo hoje na partida. Talvez só naquela cabeçada dele que quase foi gol, né? No primeiro tempo. Então, mas pra mim o destaque foi o Anderson, porque aquela segunda defesa dele, eu já falei da primeira, se fosse o antigo goleiro, teria tomado. Porque o Rafael Cabral, ele joga um pouco mais afastado do gol, ele joga adiantado, e se eu não me engano, aí eu acho que dá uns 8 centímetros de altura, de diferença, né? De um pro outro. Então, o Rafael Cabral teria tomado aquele gol ali. Então foi uma defesaça, 2 defesas que contam como gol, somado ao gol do Matheus Pereira, o Cruzeiro sai vitorioso. E o outro destaque também pra mim é aquele que fez o único gol da partida, no caso, o Matheus Pereira. Sobre a coletiva do Seabra, todo mundo ouviu aí, né, cara? Gente, o Seabra é um treinador da nova geração. E todos esses treinadores, eles vieram de um cenário de muito estudo. Aí alonga muito. Né? Alonga muito, então é muita teoria. É mais teórico do que prático. Diferente dos treinadores aí de 5, 10, 20 anos atrás, que eram às vezes ex-jogadores, são mais práticos e menos teoria. Então, ele falou sobre as dificuldades, ele falou sobre as oscilações. Legal que ele ressaltou a presença do torcedor cruzeirense lá em Goiânia. Inclusive, no final do jogo, diz ele que chamou os atletas e foi lá dar os parabéns ao torcedor. Isso é legal, traz o torcedor para perto, traz o jogador para mais perto do torcedor. Ele conseguiu ler que o Atlético Goianiense investiu no jogo aéreo e no contra-ataque, justamente por ter 3 atacantes rápidos e móvel. Ele conseguiu trazer muita dificuldade para o Cruzeiro. Mas, Seabra, pegue isso aí que você conseguiu ler, leve agora para a semana e treine. Sabe, legal que você conseguiu ver que a gente tá tendo dificuldade. Sabe o que eu lembrei hoje? Do jogo do Clássico, que ficou 3-1, o último Clássico, 3-1. Cara, um time com mais qualidade que o ataque é móvel, a gente vai sofrer. Porque o nosso rival fez isso no último Clássico. Um ataque móvel, trocava de lado, invertia, e o Cruzeiro tem muita dificuldade de bola aérea. Só que hoje é o Atlético Goianiense. Então, Seabra, você fez a leitura certa. Agora precisa estudar, precisa treinar pra gente combater isso. Porque na próxima segunda-feira, nós vamos jogar contra o São Paulo. Um time muito mais qualificado. Um time com muito mais variações de jogada. O Atlético Goianiense é um time mais limitado. Então ele conseguiu ler isso e falou na entrevista sobre o jogo aéreo, sobre o contra-ataque. Falou de carga de treino, sobre os atletas estarem treinando sobre uma mesma carga de treino, sobre uma mesma carga de informação. Isso também é importante. E falou também sobre oportunização para todo o elenco. E nesse ponto aqui, mais uma pergunta. Ninguém faz essa pergunta. Cadê o João Pedro, Seabra? Cadê o João Pedro, aquele garoto que apareceu esse ano no profissional e pegou aquela bola lá da intermediária e driblou 1, 2, 3 adversários e saiu na frente do goleiro? A gente fala aqui sobre o Matheus Pereira, que o Matheus Pereira é um jogador diferenciado sim, mas na posição certa. O Matheus Pereira, cara a cara com o goleiro, ele não é diferenciado. Isso não é demérito do Matheus Pereira, é característica. O João Pedro, naquele lance contra o Atlético, estádio lotado, uma pressão absurda. Primeiro ele mostrou velocidade. Ele saiu lá da intermediária e saiu lá no gol.
e mostrou velocidade. Ele teve tomadas de decisões certas, porque ele poderia ir para a direita, para a esquerda. Ele tomou o caminho certo para que ninguém o impedisse. Outra qualidade. E a terceira e mais importante qualidade que para mim ele mostrou, que quando ele saiu cara a cara com o Everson, ele poderia esperar um pouco mais. Quantos jogadores ano passado do Cruzeiro saiu cara a cara com o goleiro e tentou driblar o goleiro? Quantos? Wesley, Gilberto. Não, Bruno Rodrigues eu não vou nem contar. Quantas vezes o Bruno Rodrigues tomou a decisão de tentar driblar o goleiro? O João Pedro tomou a decisão certa, cara. Chapou a bola lá na direita, lá na bochecha da rede. Um jogador que, pra mim, hoje é a solução pra direita ali no Cruzeiro, pro corredor direito no Cruzeiro. Ele tem velocidade, ele tem boa tomada de decisão e ele é decisivo e ele sabe finalizar a curto espaço. E ninguém perguntou. Eu gostaria que o Seabra, que o Cruzeiro viesse e explicasse isso. Porque já tem mais de um mês que ele foi reintegrado ao elenco. Então, essa foi a entrevista do Seabra. Só fechando meu comentário, o mais importante hoje foi os 3 pontos. O rendimento, o desempenho fica em segundo plano e tem que ser trabalhado durante a semana para que na próxima segunda-feira, na próxima oportunidade, o Cruzeiro continue vencendo e melhore cada vez mais o seu desempenho, Diogo. Show de bola, meu querido Leon. Os caras estão falando no chat que é Deleabra. Deleabra. Na hora que o Deleon começou a fazer a análise dele aqui, eu comecei a rir. O Deleon faz a análise logo depois da coletiva do Seabra, né? O cara comentou assim: o Seabra engoliu o papagaio. Seabra engoliu o papagaio, foi bom demais, mas eu fiquei segurando aqui pra não atrapalhar o comentário do Deleon. Agenda do Cruzeiro, Patrick. Cruzeiro, então, na quinta-feira, quinta rodada da Copa Sul-Americana. Ganhar do União La Calera e Independência, né, para garantir a classificação. Provavelmente segundo, pois o Alianza não terá, né, chances contra a Universidade de Quito no Equador. Surpreenderia muito, mas é o Cruzeiro buscar então a vitória, vencendo classifica provavelmente em segundo para no Brasileiro, como dissemos, segunda-feira, dia 20 de maio, contra o São Paulo no Morumbi. O Cruzeiro que no pior das hipóteses nessa rodada, os últimos jogos estão acontecendo agora, Vasco e Vitória em São Januário e Bahia e Red Bull Bragantino, terminará na 7ª posição, ou seja, é o Cruzeiro mesmo com um jogo a menos, se mantendo ali na primeira parte da tabela. Só um adendo em relação ao Matheus Pereira, né? Ele que é o líder de assistências do Cruzeiro nessa temporada com 8, e agora é o vice-artilheiro, juntamente com Arthur Gomes e Rafael Elias com 4 gols. Com isso, em 35 gols marcados do Cruzeiro na temporada, o Matheus Pereira tem participação direta em 12, quase 50%, então, participação do nosso camisa 10, que hoje, de fora da área, conseguiu dar a vitória para o Cruzeiro. Deleabra é muito bom, velho. Oh, mas detalhe, eu sempre procuro... Eu sempre procuro manter meus comentários abaixo de 10 minutos. Eu sempre controlo. Não, só o seu comentário foi bom. Só tô falando que é engraçado aqui o bagulho. Eu sei. Deleabra. Toma, bebe água mesmo. Os caras bebe água mesmo. Deleabra. Oh, quando o Cruzeiro vence, né, cara? Oi, gente, deixa eu falar com você uma coisa. Aqui na Cruzeiro Esportes, velho, o nosso lema, quem tá sempre ligado aqui em todos os jogos, né, é o seguinte: não é porque venceu que quer dizer que tá tudo certo, não é porque perdeu que tá tudo errado. O Cruzeiro venceu, o jogo venceu. E o que a gente pode melhorar mesmo dentro dessa vitória para poder minimizar os erros aí para os próximos jogos? Esse é o comentário. Ó, tem que equilibrar mais da esquerda, um pouco mais na direita, tal, não sei o que, zaga. Os comentários são esses, gente. Então, calma o coração. Dia das Mães, Cruzeiro ganhou, deu tudo certo. O próximo compromisso na quinta-feira, que hora que é? 9 horas da noite. Nossa, esse horário, pelo amor de Deus, velho. Sair daqui mais de meia-noite de novo, né? Quinta-feira, 9 horas, tem União La Calera, com transmissão da Cruzeiro Esportes. Se vencer, classifica, provavelmente segundo, né? Aí depois tem o último jogo lá com Universidade de Quito. Com a Universidade de Quito. Galera, amanhã, 7h30, Resenha Celeste comigo, com o Patrick. E amanhã o Guerreiro vem, tá? Amanhã o Leandro Guerreiro tá aí. Tamo junto, Leão. Obrigado mais uma vez, meu parceiro. Valeu, Diogo. Valeu, Patrick. Foi muito bom, né? Foi muito bom. Não, começa não, vai. Isso aí você não escreveu, né? Não vai ter como terminar, não. Em espanhol, não. Você só fez a abertura, né? Eu tô estudando, né? Aí ele veio com o negócio, e eu vi ali, tá? Ele veio com o texto traduzido no chat GPT, foi ou não foi? Aqui, eu tava dirigindo. Entregou aí. Foi só, eu vi mesmo. Mas espero que o Cruzeiro possa... Tô brincando. Galera, muito bom, né? Vamos voltar pra casa, feliz, né, cara?
tomar um banho agora, descansar e dormir. Quinta-feira tem mais. E na outra segunda, tem mais brasileiro. Tamo junto, galera. Patrick Lopes. Sua mulher tá te esperando, meu filho. Dia das Mães. Fazer lá um carinho. Tá junto lá da mamãe Camila. Inclusive, feliz Dia das Mães pra ela aí. Obrigado, Patricão. Um abraço, Diogão. Deleonite. Que apesar de não... Deleabra. É Deleabra agora. Um abraço pro Deleabra, que hoje não veio com a meinha, mas o Cruzeiro venceu. É verdade, hein? E Tamo ninguém junto. acertou o placar, né, cara? Graças a Deu Deus. os 3 pontos, O filho. importante é os 3 pontos. Agradecer a todos. E é isso, meu querido. Essa semana tem sorteio de uma camisa oficial de treinamento lá no meu canal. Se quem quiser me acompanhar aí, canal Cruzeiro Querido, live de segunda a sábado, 11h15 da manhã. Vamos abordar, inclusive, essa vitória importantíssima do Cruzeiro. E vamos parar de me zoar de Deleabra aí, ó. Já são 7 horas. E me segue lá no Insta, lá. Ó, do nada, Deleon. Que isso? Me segue lá no Insta, lá, Diego Deleon, @0. Não, só é Diego de Leão 0. Diego Deleon, Diego Deleon 0. O cara não sabe no Instagram dele. Para de... Brincadeira, hein? Mas chega um momento desse aqui, Diogo, a língua tá tudo travando, a boca já... Você é doido. Aqui, então me segue lá e parem de falar M. Ô, gente, vamos lá, porque a língua do De Leon, a boca tá travando, aí é foda. Vai Domingo, Dia das Mães, ótimo domingão pra você que tá ligado na Cruzeiro Esportes. Quando o Cruzeiro ganha, é isso aí, irmão. O clima fica leve, viu? Tamo junto. Devolve meu dinheiro. Amanhã nós estamos de volta aí pro De Leon poder descansar a boca. Tamo junto, meu parceiro. Boa noite, Cruzeiro Esportes, imprensa parcial de branca. Tamo junto e dá ligeiro. Valeu aí, Patrick e Deleabra. Entra em campo, meu timão, torcida em peso no caldeirão, Batuque tocando a bandeira na mão. Força pra frente, meu time, quero arte,